É uma alegria poder amanhecer o dia aqui com você. Obrigado porque você está aqui passando esse tempinho conosco. Que Deus abençoe desde já o seu dia. O texto de hoje para a nossa reflexão, esta é a série Milagres de Jesus Cristo. O texto está em Marcos capítulo 1, versos 40 ao 45, vai dizer: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos. De toda parte vinham ter com ele. Essa foi a cura do primeiro leproso curado por Jesus. Há uma diferença de opinião se esse milagre ocorreu depois do Sermão do Monte, como aqui em Mateus registrado, ou no transcurso da primeira viagem pela Galiléia, também descrito aqui no livro de Marcos. Jesus repetidas vezes curou leprosos e autorizou os seus discípulos para que fizessem o mesmo. É interessante notar que na mente de um judeu, a lepra era um castigo divino. Por consequência do pecado, era a manifestação externa de um pecado interno. E por isso, não deveriam tratar a doença interferindo nos decretos de Deus. O leproso usa a seguinte expressão aqui nos versos: se quiseres, pode curar-me. Por que o leproso usou essa expressão? Na mente dele, talvez, passasse a dura realidade de que, até aonde sabemos, não há registro de um leproso que havia sido curado desde os dias de Eliseu, uns 8 séculos antes. Segundo a crença popular, o leproso estava debaixo da maldição de Deus. E o pior é que um leproso não poderia aproximar-se de qualquer pessoa. A lepra, ao contrário das demais doenças, estava ligada com a ideia de uma impureza moral. Agora, mais uma vez, chegou Jesus. O texto diz que Jesus tocou no leproso, mesmo sabendo que ele era imundo. Bom, se na cabeça daquele povo a lepra estava ligada com uma conduta moral, eles imaginavam que ninguém poderia ser curado dessa enfermidade. No entanto, o ato de Jesus o curar passaria a ideia de que Jesus também poderia perdoar pecados. Por que você acha que Jesus pediu ao agora ex-leproso que não contasse nada a ninguém? Pelo menos relata isso na palavra de Deus. É de se considerar que, se os sacerdotes soubessem que Jesus o havia curado, eles poderiam negar e de certificar-se que o leproso realmente estava curado. Em segundo lugar, pelo qual Jesus ordenou que ele não contasse a ninguém, era que Jesus não queria passar a ideia de que ele era um curandeiro, um milagroso. O corpo e a saúde física na concepção de Jesus, é claro, é extremamente importante. Porém, Jesus estava preocupado com a salvação em geral. Há de se considerar ainda que Jesus tinha um grande respeito pelas leis de Moisés, ao ordenar que ele, o leproso, deveria comparecer ao sacerdote
dando testemunho de que Jesus era capaz de libertar o homem do pecado e também da morte. O entusiasmo daquele leproso e a divulgação da notícia da cura parece haver assinalado a terminação da obra de Jesus, pelo menos naquele lugar, ali ao redor de Galiléia. Sendo assim, Jesus permanecia agora em lugares ermos. Não se sabe, na verdade, dizer. Não podemos dizer exatamente que lugares eram esses. No entanto, alguns dias depois, estava novamente em Cafarnaum. Mais uma vez, hoje, Jesus quer dizer para você: eu não me importo com a gravidade da sua enfermidade, da sua doença espiritual, porque eu sou a cura de Jesus Cristo. Eu, Jesus Cristo, eu posso até tocar em você. Se a lepra do pecado destrói a sua vida, destrói a sua moral, mais uma vez eu lhes digo, eu posso curar você. Mas lembre-se, recorda do contexto bíblico, Jesus chegou para aquele leproso, na verdade, e ofereceu para ele a cura. Mas, ao contrário, o leproso disse para ele inicialmente: se quiseres, podes curar-me. Naquele contexto, na época de Cristo, os leprosos saíam andando e gritando: leproso, leproso! Que tal hoje você sair andando e dizendo por aí? É claro, não precisa gritar, mas mostre com o teu testemunho que você hoje está liberto. Liberto do pecado e da culpa. Liberto da condenação que essa lepra chamada pecado pode lhe causar. Que seja hoje abençoado o seu dia. Vamos orar? Grandioso Deus, abençoa-nos, protege-nos, guarda-nos, livra-nos do mal e nos concede a paz que vem de Jesus. Cura-nos, Senhor, em teu nome. Amém.